Estamos no ar? Ao vivo. Pronto. Vivaço. Boa tarde a todos que estão nos olhando, observando. Olha, pessoal, eu não gosto muito de palavras muito bonitas, não, sabe? Eu gosto de começar um programa suave. O nosso programa tem que ser um pouco leve. Porque quando a gente faz esses programas, principalmente o de hoje, porque o de hoje a gente vai falar tudo sobre consórcio. Você que quer fazer um consórcio, você que quer fazer um trabalho voltado para benefícios, nós estamos com uma pessoa aqui. Mas não vou apresentar ela agora não, pessoal. Calma. Vou falar primeiro com o meu amigo aqui, também locutor. Ele vai dar algumas informações sobre ele. E a palavra é sua, meu amigo. Reinaldo. Pronto, aí, ele está galera. falando. Ele fala, viu? Ele vai falar agora. Tem que falar, né? Então quero desejar a todos uma excelente tarde. Estamos aqui para mais um podcast, Revista Baiana. A expectativa muito alta sobre esse assunto importantíssimo. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo e que posteriormente também vai acompanhar através das redes sociais. Fiquem muito atentos, porque hoje é o dia de você sair daqui sem quaisquer dúvidas, tá? Posso apresentar a Eliane já? Claro, meu amigo! Porque eu sei que ela quer falar muito aqui, viu, Você Antônio? me perguntando isso, não tem cabimento um negócio desse. Eu fico até sem jeito. Ela tem muita coisa para falar Agora aqui. envergonhou eu. Não, envergonhou. não. Mas fique à vontade, apresente a nossa amiga. Então, Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Essa pessoa espetacular, essa mulher que tem todo o entendimento sobre vendas, ela já conversou com a gente aqui off, e ela vai trazer tudo pra gente sobre consórcio. Eliane hoje vai abrir a caixa preta do consórcio para vocês, viu? Fique à vontade, Eliane, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom que vocês têm um canal como esse, assim, para poder estar deixando as pessoas bem informadas. Estou muito contente de estar aqui, né? Poder dar o meu melhor, esclarecer da melhor maneira possível sobre o nosso produto, que é um produto que realmente transforma e muda a vida de muita gente. Então, vamos lá. Pronto, Eliane. Sim. Eu não quero começar esse programa de hoje porque as pessoas falam que entrevista, eu não gosto de entrevista não, eu gosto de bater papo, da gente conversar descontraído, passando verdade, é claro que eu sei, por isso que eu fui atrás, eu busquei, porque eu queria muito saber sobre consórcio. Tem muita informação que a gente não sabe se é verídica, se é verdade ou mentira. Pronto. Tem, sim. Então, dentro disso, primeiro eu quero que você fale sobre um assunto que você vê que no dia a dia é o mais complicado a nível de consórcio. Aí a palavra é com você. Você começa por onde você se sentir melhor. Eu não vou te fazer perguntas, vem cá, o que é isso? Não, eu quero que você expresse de primeira mão, por exemplo, o que é consórcio? Consórcio, o que é consórcio? Pronto. Entendeu? Pois não, fique à vontade. O que é consórcio? Consórcio, ele nada mais é do que um autofinanciamento, né? Uma forma de você fugir dos juros que a gente vive hoje no mercado e, dessa forma, você se planejar de acordo com a sua realidade para você adquirir um bem. Na verdade, consórcio é isso. Certo. Agora, dentro disso, consórcio é um financiamento, é isso? É um autofinanciamento porque ele não tem juros, né? Pois não. São os grupos onde se reúnem ali aqueles consorciados, todos com o objetivo de adquirir um bem. Então, todo o recurso que é utilizado para a compra do bem, para poder contemplações e tudo isso, é o dinheiro dos próprios consorciados. Então, é um grupo autofinanciável mesmo, né, na verdade. Claro que tem suas regulamentações, a gente segue isso rigorosamente aí, que é através do Banco Central. Mas o consórcio, de prática, é isso, né? É um grupo de pessoas que se autofinancia. Ô, Reinaldo, você entendeu o que ela falou, né? Me diga uma coisa. Você já fez consórcio alguma vez? Rapaz, eu fiz vários. Foi mesmo? Você está diante de uma pessoa que já teve muita experiência com consórcio. Me conte. Infelizmente, assim, eu acho que uma parcela assim, da sociedade, dos consumidores desse produto, eu acho que a Eliane vai falar aqui sobre isso, eles têm a dificuldade de prosseguir, de dar continuidade, de chegar até o final do consórcio. Então, eu já entrei em consórcio de moto, já entrei em consórcio de carro,
Moto foram vários, né? Várias e várias, acho que umas 3, 4 já fiz. De carro também, automóvel. Então, infelizmente, a gente tem aquele desejo, a gente dá o start, mas chega a determinado tempo ali que o negócio às vezes aperta e você acaba, né, interrompendo. E já entrando num assunto que eu sei que muitas pessoas aqui estão nos assistindo, existe a possibilidade, a pessoa quando faz um consórcio, que fique bem claro e você vai falar, quando ele interrompe o consórcio, né, ele fez um investimento ali, ele pagou algumas parcelas. Aí o que é que se processa quando ele rompe aquele ciclo ali? Que ele está naquele grupo, aí ele saiu do grupo, ele parou de pagar. E aí o que é que acontece? Quando o consórcio... Eliane, calma. Poxa, eu preciso processar as coisas para poder... Ela vai responder. Você já teve um problema desse? Não é um problema. Assim, como eu falei, eu tive várias experiências. Eu dava o início, e aí pagava 3, 4, 5, 6, 7. Aí o negócio eu apertava e eu parava. Mas aí, você perdia o dinheiro? Isso é que ela vai falar agora. Porque eu acho que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, acham que uma perda, né? Tem um prejuízo, não sei. Mas eu tenho certeza que você vai entender agora sobre esse assunto agora com a minha amiga Eliane. Eu interrompi na hora errada. eu fui muito apressado. Pois não, senhora Eliane. Me diga uma coisa, Ronilson, né? Reinaldo. Você começava o consórcio e no decorrer do tempo ia ali pagando, e de que forma você conseguia acompanhar esse grupo, as médias de lance? Acompanhava tudo, direitinho, o vendedor sempre estava ali, né, ali bem próximo, e aí de repente a gente realmente parava. E os motivos ao qual você chegava a parar? É o motivo financeiro realmente, né? A gente tá naquela fase ali de adolescente, entrando na juventude e tal, aí começa a trabalhar, aí você recebe muitos conselhos, né? Faça um consórcio, né? Faça um consórcio, você vai poupar dinheiro, você vai guardar dinheiro. Então, esses conselhos eu recebi. E fiz, de fato, né? Mas aí, jovem, né? Aí começa a gastar, começa a comprometer a renda e aperta. Exatamente. Aí, minha amiga... Consórcio nada mais é do que compra planejada. E só de a gente falar em ser uma compra planejada, vai exigir da gente o quê? Disciplina e planejamento. E é o que a maioria, às vezes, não consegue seguir. Porque, assim, eu sei que quando você está só o pagante ali, todo mês você está pagando o consórcio. Tem gente que faz consórcio e nem acompanha, não vê grupo, não olha o aplicativo, que hoje em dia, graças a Deus, tudo é bem digitalizado aí. E, Eliane, eu estou pagando, ainda não fui contemplado. Então, tem muitos questionamentos, mas, na verdade, o que está faltando é aquela questão de se comprometer mesmo, né? E o consórcio, ele ajuda justamente nessa questão. A pessoa que ela não tem facilidade de juntar dinheiro, o consórcio ajuda essa pessoa, né? Porque eu digo a todo mundo, é o boleto do bem. Você não está devendo o consórcio, você está pagando uma coisa que você está investindo para comprar seu bem à vista, sem juros, né? Isso. Então, o consórcio é isso. E eu sei que o que faz as pessoas, muitas das vezes, desistir no meio do caminho é justamente essa questão do não planejamento, né? É de não buscar aquela parcela que melhor se adequa ao seu orçamento e não ter aquela disciplina. Porque tem muita gente também que desiste por disciplina. Ele não está demorando. Mas é seguro. Reinaldo, você que fez essas experiências todas de consórcio, me diga uma coisa, você se sentia seguro quando se faz esses consórcios? Consórcio é uma coisa segura? Calma. Ele responde, depois explora. Eu estou aqui só querendo ter informações para o pessoal ficar mais ligado. Assim, você se sentia seguro quando você fazia? Eu me sentia seguro porque a gente vai recorrer, né, a empresas que têm credibilidade, né, no mercado. A gente pesquisa realmente. E assim como a empresa da nossa amiga aqui, existem, né, opções. E a gente vai buscar sempre as melhores opções no mercado. Foi por porque isso. É justamente isso. Você está investindo o seu dinheiro. Então, eu acho assim, tem muita picaretagem, né? Então, é bom ficar atento para isso, né? É muito importante. Henrique? Então, já tocando nesse assunto, né? Acho que a Eliane não fez a apresentação dela correta aqui, Antônio. Acho que se apresente um pouco, fale sobre a sua história. Porque você chegou nessa... Você não caiu de paraquedas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... Eu tenho certeza que é uma história apaixonante sobre vendas, né? Com certeza. Assim, eu iniciei no consórcio há mais ou menos uns 10 anos atrás, né?
a princípio, já trabalhei nos grandes grupos automobilísticos de concessionária aqui de Salvador. Eu já passei para a maioria. E me especializei bastante nessa questão do consórcio automotivo, consórcio para automóveis, né? Normalmente, quem trabalha em concessionária, e a gente hoje, no modelo, trabalhando dentro de um escritório, não muda, porque a gente trabalha com administradoras também muito sérias e também administradoras direto de fábrica, né? É o mesmo sistema, só muda a questão logística de ser um espaço que não é uma concessionária. Mas, nesse decorrer, é muita experiência. O que você estava me falando aí a respeito de começar e não pagar é uma dúvida cruel. Todo mundo, Helena, eu estou perdendo esse dinheiro? Essa é a pergunta que eu recebo bastante. E, na verdade, não. Quando você inicia o consórcio, você é comprador desse crédito. Então, até então, você não está devendo nada a ninguém, né? A verdade é essa. Você está ali investindo, se programando. Quando você desiste no meio do caminho, aí é um contrato. Você quebrou esse contrato, então tem algumas cláusulas. Por regra, né, isso está em contrato, esse valor, obrigatoriamente, ele tem que ser devolvido ao consorciado. Né? O que acontece muitas das vezes é a forma como essa devolução acontece. Né? Que as pessoas querem que seja de uma forma imediata, só que isso compromete todos os outros consorciados que estão naquele mesmo grupo com suas cotas ativas e pagantes. E, por conta disso, existe ali, você vai ser devolvido o valor de volta para a pessoa, ou através do sorteio da cota, ou quando fechar na o grupo. finalização do grupo. Agora, uma pergunta. É porque eu gosto das coisas nos mínimos detalhes. Sim. Por exemplo, quando uma pessoa faz um consórcio, isso não era de ligar não, viu? Estou aqui conversando sério sobre consórcio. O que a senhora orienta? Ou, Reinaldo, com sua experiência de consorciados, o que vocês orientam em relação, tipo assim, dá dicas. Por exemplo, eu quero fazer um consórcio. Qual é o primeiro passo? Eu sei que eu preciso investir meu dinheiro, que no consórcio, já ouvi algumas conversas que o consórcio ele dá uma rentabilidade melhor. Isso é verdade, não é? Como é que a gente pode destrinchar isso? Fiz muita pergunta, né? Vou fazer só um. Dicas de consórcio. Eu quero fazer um consórcio. Quais são as dicas que a senhora poderia nos dar para poder, quem está ouvindo agora ou participando, ter essa clareza? Primeiro, a clareza do seu objetivo em procurar um consórcio, né? Tem muitos cenários, na verdade. Você pode procurar o consórcio, e tem muita gente, normalmente acontece muito isso, de vir buscando aquele imediatismo. Helena, porque eu preciso do carro para ontem, eu preciso comprar minha casa daqui a um mês, e aí como é que você faz? Então, eu oriento o quê? Primeiro, se conscientize da sua realidade de forma financeira. Eu posso ter essa casa até tal dia? Eu posso comprar esse carro até certos meses, porque o consórcio ele tem diversos grupos, né? Certo. E cada um tem uma realidade diferente. Certo. E é por isso que existem os consultores de consórcio, né? Como eu gosto de dizer, e os empurradores de consórcio. Está vendendo aí a parcelinha no mercado, né? Então, o diferencial é isso, é buscar, primeiro, estudar, pesquisar a administradora. Isso é muito importante. Interessante. Pesquisar a administradora. Daquele consórcio. Pronto. Né? Isso. Segundo passo. Se está ali associado ao Banco Central, tudo direitinho, né? Quem regulamenta a questão do consórcio é quem mesmo? O Banco Central. Né? O Banco Central é que, por exemplo, se eu estou num grupo de consórcio, todo consórcio tem que sair um ganhador. Isso. Ou não? Tem. Continue. Desculpe, Exatamente. te interrompi. Todos os grupos têm que ter um sorteado mensal, né? Isso aí é regra mesmo. Certo. Em todos os grupos, né? Porque o que é que acontece, né? Faz-se o rateio ali de todos os consorciados envolvidos e uma pessoa vai ser sorteada da vez naquele mês. É Entendi. Isso? Só que o consórcio não é só sorte, é como eu estou dizendo desde o início. O consórcio, ele é planejamento. Peraí. Calma. Vou respirar fundo. Corte ficou bom aí, viu? Olha, peraí. Consórcio não é sorte. Não é planejamento. Eu tinha essa dúvida, sabia? Eu pensava que consórcio é assim. Eu estou pagando. Daqui a pouco eu vou contar uma história sobre sorte no consórcio. Eu disse, não, deve ser isso. História é boa, né? Boa. Mas o consórcio, geralmente, por exemplo, a pessoa que entra dizendo, não, esse mês eu vou ganhar, eu estou com sorte e tal, não tem nada a ver com isso. Não.
E como funciona isso? Senhora Eliane, por favor, me explique. Existe sim o fator sorte, que é o sorteio, né, mensal, onde dependendo da saúde financeira daquele grupo que a pessoa esteja, sorteia 1 ou 2. Mas o que faz o processo de contemplação de um cliente acontecer de forma mais acelerada, apesar que a gente não pode datar isso, né, é o fazer o estudo do grupo. Entender se a média que aquele grupo está de lance, quanto cada consorciado vem dando de forma mensal para poder... Tem essa questão burocrática toda, né? Dentro do grupo, para poder ficar tudo correto. Pois não, desculpe, continue. E é muito importante que você busque essas informações, né? Média de taxa, como é que está a taxa desse grupo. Se você inicia com a parcela reduzida, né, que é uma parcela um pouco mais barato do que a parcela normal. Mas isso dá direito a ganhar o carro? Caso eu faça um consórcio de um carro, eu pago parcela reduzida, depois tenho que pagar mais alguma coisa? Como é que funciona isso? Quando você inicia o plano pagando uma parcela reduzida, significa que, quando você for contemplado, essa parcela ela vai ser ajustada para o valor 100%. Né? Então, existe um resíduo ainda. Existe um resíduo que você pode amortizar com o seu lance. Por que ninguém fala isso, né, senhora Eliane? A maioria depende de como você está sendo assistido, mas, no geral, o pessoal que faz a consultoria mesmo explica dessa forma, né? Porque, às vezes, o que está te atraindo a entrar no consórcio é a parcelinha barata, aí você calcula lá, mas se eu dividir isso aqui em 80 meses, em 100 meses, não dá com o valor do crédito. Normalmente acontece isso. Mas é justamente isso. Essa diferença que não entra quando você obtém o consórcio na parcela reduzida, essa diferença que você não paga no início... Tem que pagar no final. Você paga quando você for contemplado, e aí o seu lance pode amortizar e você ficar com a parcela equiparado, mas a parcela ela volta 100%. Peraí, calma. Isso é muito importante, calma. A senhora está muito acelerada. Ai, meu Deus, deixa eu tomar uma água. Toma água, respire fundo. Reinaldo, então me diga, meu amigo... conta aquela historinha que você disse que ia contar? Para poder ela tomar água e respirar fundo? Porque eu tenho mais coisas aí. É como ela falou, a pessoa, o consumidor, ele entra num consórcio achando que só vai ter vantagens, né? Só vai ter vantagem. Ele fica um objetivo ali de ser contemplado logo, ou então de dar um lance e de sair com seu bem rápido, né? E nem sempre é assim. Mas eu conheço a história de um amigo bem próximo a mim, que ele fez um consórcio de uma moto aí alguns anos atrás, aí uns 15 anos atrás. E, se eu não me engano, ele foi sorteado no primeiro mês dele. Ele já foi sorteado no primeiro mês. Então, as pessoas ficam, às vezes, preocupadas. Como é que esse sorteio favorece alguém? É uma forma que escolhe e tal. Eu vou entrar aí, mas eu nunca vou ser sorteado. É uma forma seletiva ou é um sorteio realmente que qualquer pessoa pode ganhar? Porque quando o cara ele entra num grupo, talvez ele entrou num grupo em andamento. Reinaldo, mas se a pessoa der um lance, você sabe informar isso? Você já participou de consórcio, se a pessoa der um lance, ela se aproxima do ganho ou ela ganha já o produto? Hein, senhora Eliane? Desculpe, Reinaldo. Não, essa pergunta eu ia colocar para ela também, porque as minhas experiências, eu nunca cheguei nessa fase de dar um lance, né? Você desistia na primeira parcela? Pô. Na primeira não, era 5, 6, 7 e tal. Mas é engraçado do consórcio, como ela falou, pra gente fechar a parte das parcelas que você para. Realmente, quando o grupo fecha e tal, acontece tudo nos trâmites direitinho. Peraí, calma. Fale. Quando o grupo fecha, o quê? Se o grupo é aberto... Me explica esse negócio aí. Existe Como um grupo, é isso? acho que a matemática não é tão dificultosa, né? Por exemplo, tem um grupo de pessoas, sei lá, 20, 30 pessoas. Sim. Então, quando cumpre as parcelas do grupo, aí o grupo fecha. É assim mesmo, dona Eliane? A senhora tem muito mais pessoas nos grupos, né? Porque a nível Brasil, nacional, os grupos normalmente que a gente trabalha, mas assim, o grupo ele tem prazo de início e de fim. Já é planejado, né? As parcelas. Você entra num consórcio sabendo que... 5 anos, né? 6 anos. O problema é que as pessoas às vezes não lê contrato. Tem muito essas questões também. Então disso tudo é no contrato. Está no contrato. Inclusive, quando você... Então, peraí, qual é o número exato de pessoas dentro de um consórcio? Isso vai variar muito de qual seja a administradora, de qual é o formato de consórcio que você está adquirindo, né? Consórcio imobiliário tem uma quantidade de pessoas, e isso está lá no contrato da pessoa, quando ela fecha, ela já tem uma noção de quantas pessoas, de como o grupo iniciou, quantas pessoas ainda tem de cota ativa, até quanto esse grupo suporta de pessoas. Isso tudo fica bem detalhado, tanto em contrato, como também no próprio aplicativo que a pessoa acompanha ali junto com a gente. Então, pronto. Só para eu entender.
Por exemplo, tem grupo que pode ter 30 pessoas, tem grupo que pode ter 20. 60. É sempre numa escala um pouco maior, porque É. a gente, né, os grupos a nível Brasil. Então, vai ter grupos que vai ter 900 pessoas, 1.000 pessoas, Mas depende. por que né? esse grupo todo assim? Mas só contempla uma pessoa. Não. Aí não é contempla mais. assim. Tá Contempla vendo, gente? uma Eu tô por aprendendo, viu? sorteio. Fazendo dever de casa aqui hoje. Normalmente a regra é que, no mínimo, uma pessoa tem que ser contemplada por sorteio. Certo, Por certo. sorteado. Uhum. A questão de quantas pessoas vão ser contempladas por lance, aí implica em vários fatores, né? A saúde financeira do grupo, a média que cada um... A senhora fala muito de saúde financeira do grupo. O que é isso, saúde financeira do grupo? Porque o termômetro que a gente mede para entender se aquele grupo está saudável ou não é a quantidade de contemplados que ele está entregando mensalmente. E a quantidade de pessoas que estão sendo corretas com as parcelas. Exatamente. É isso que eu entendi? Exatamente. Poxa, eu sou inteligente, viu? Muito. Continua. Então é isso. Pois não, diga. A questão é toda essa. Então, quando você procurar grupos onde você já consiga ver o histórico, né, o que eu aconselho no Certo. geral, consigo, olha, tem como você me passar o histórico desse grupo? Quais as médias que normalmente está sendo o pessoal dá para contemplar? Isso não dá uma exatidão, porque consórcio é como eu estou dizendo. A gente não pode... Tem a garantia da contemplação, sim, porque o cliente, desde o momento que ele faz o consórcio, que ele ativa aquela corte e começa a participar de assembleia, ele já tem a garantia da contemplação dele, né? O que a gente não pode é datar isso. Ah, entendi. Vendedor que Quer dizer que ele não perde. Eu faço um consórcio, eu não vou perder. Eu sei que eu vou ganhar alguma coisa. Ou o benefício do que eu me inscrevi, no caso, um carro ou uma casa, seja o que for. E se no final não for sorteado, eu recebo aquele valor em uma carta de crédito, será? Não. Você recebe aquele valor Recebe dinheiro. Quando você está contemplado, você recebe a carta de crédito, que te dá o poder de comprar aquele bem à vista. E dessa forma você sai... E geralmente isso é um período de quanto tempo, mais ou menos? Tipo assim, até eu entrei no consórcio hoje, aí a minha carta de crédito, se eu não ganhar o carro, eu demoro quanto tempo pagando para poder... Isso depende de quantas parcelas eu escolhi pagar? Como é que é feito isso? Depende do plano que você escolheu pagar. Se é plano de 100 meses, se é plano de 60 meses, de 50 meses, né? Tudo isso Olha, dona implica. Eliane, tá. E quando a gente... Eu participei de vários, como eu falei, né? Deixa eu fechar também. Toda vez que chegava, cumprir aquele período, aí eu recebia a carta. E aí, venha retirar seu dinheiro, era coisa simples, entendeu? Pedia seus dados bancários. Meus dados bancários, não tinha dificuldade nenhuma. E se você tivesse nome Recebi, sujo, fui recebia ressarcido. também? Acho que não tem problema, né? Eu não tive A essa gente vai experiência saber ainda. agora. Não Porque fale... Você receber o seu dinheiro, acho que não tem a ver muito com a sua carteira. Calma. Mas- Continue, mas ela vai responder isso. Chega toda a época, eu já ficava às vezes ligado, eu já ficava na expectativa, vai entrar, a poupança vai chegar. Porque na verdade o Entendeu? consórcio, como a gente gosta de falar, rapidinho, é uma poupança forçada, eu gosto de dizer assim, né? Porque ele vai, Poupança forçada. ele vai exigir a sua disciplina. Preciso de pagar escrever aquele isso, valor. viu? Poupança forçada. Escreve, vamos Vai, fazer uma continua. assim que acabar o programa. Olha aí, a vendedora. Pronto. Eu digo assim, porque você vai exigir da pessoa disciplina. Você está Entendi, entendendo? No entendi. mundo onde todo mundo quer as coisas para ontem. Tem gente que fala assim, Eliane, mas eu já paguei a terceira, quarta, quinta parcela, E não ainda ganhei não ainda. saiu. E todo mês a gente está ali trabalhando a oferta de lance das formas como o recurso e a realidade dele permite, né? E as pessoas, às vezes, eu digo, meu Deus, a pessoa está 10, 15, 30 anos sem comprar um bem, sem ter um carro, andando, sabe? Uhum. E esperar 2, 3, 4, 5 anos para terminar um consórcio e comprar o bem do jeito que ela quer, Eu sei. com a carta É atualizada verdade, no é mercado, verdade. a pessoa acha muito. É verdade. Aí corre muitas das vezes para outra opção de crédito, onde você vai pagar o dobro, o triplo do valor para ter aquele bem. Mas porque- pelo imediatismo. Porque o consórcio, na verdade, você está fazendo uma aplicação, né? Vamos colocar assim, mais ou menos. Seguindo essa tese aí, E né? você não paga o bem duplicado, você paga aquele valor X e recebe de volta com o bem ou com a carta de crédito, no caso, como a senhora Exato, explicou. Exato. Agora, então, me diga uma coisa. Eu fiz um consórcio aqui agora, fechamos. Pronto. Fechei com o Reinaldo, é seu vendedor. Aí eu cheguei lá, Reinaldo, eu quero fazer um consórcio agora. Só que passou um mês, eu paguei, segundo mês eu paguei, só que eu atrasei a parcela. Reinaldo me liga para me cobrar, eu não participo daquele lance, como é isso daquele mês? Pronto. Cada parcela paga, quando o cliente tem a cota ativa, dá direito dele participar de uma assembleia. Né? Que é Certo. esse sorteio, onde a gente faz ali o sorteio das cotas para contemplação. Então, quando você atrasa, você automaticamente está em classe contratual, você daquela assembleia específica daquele mês, você não participa. Né? Sério? Sério.
Perdeu. Perdeu aquela chance. Perdeu Mas a assim, Assembleia, né? perdeu a Assembleia, mas isso não quer dizer que você não possa se programar Eu participo no próximo, Tá, continuando próximo. pagando Exatamente. em dias. Então, outra pergunta dentro disso. Eu paguei. Calma, você vai falar, rapaz. Você está só passando a mão na boca. Tranquilo. Tipo assim, eu entrei no consórcio, sou novo, tenho 3 meses, pago tudo direitinho, só que eu recebi um valor de R$ 10.000 e eu quero investir no consórcio para pegar o bem. Minha chance, para de ligar, estou trabalhando aqui, a minha chance de ter o bem que eu entrei é mais fácil ou é mais difícil? Ou eu não ganho, tenho que esperar a contemplação normal pela situação? Ou eu dando essa entrada, eu fico mais fácil de ser contemplado? O que faz o processo de contemplação acontecer de forma rápida é lance, né? Você antecipa a contemplação com isso, porque aí você foge da questão de esperar só aquele sorteio ali da cota sorteada, que é apenas entendi. Então eu provoco. Você antecipa. Antecipo. Você está entendendo? Claro, Mas se alguém der um lance maior do que o meu, eu fico para baixo, para fora, ou eu concorro igualmente a ele ou não? É de acordo com quem dá maior lance, é quem é mais fácil ganhar. No geral, a gente trabalha com, principalmente as administradoras de automóveis que a gente trabalha, de 3 formas de contemplação. Claro que tem diversas administradoras e cada uma tem sua forma. O lance livre, que é o lance quando você usa 100% do recurso do cliente, o próprio valor dele, né, ali. Temos 2 modalidades de lance fixo também, né? O lance fixo é aquele valor que você pode utilizar parte do bolso, parte do crédito da própria carta que a carta disponibiliza, ou então só o valor da própria carta que a carta possibilita, e o sorteio. Então, a gente tem 3 formas. Em um mesmo grupo, você tem 3 formas de buscar uma contemplação. Quando o consorciado está bem atento a esses detalhes, ele consegue acompanhar passo a passo ali, como está se formando, qual é as médias, como aquele grupo está. E aí ele vai buscar o melhor momento dele dar o lance dele. Entendeu? Entendi. Agora, Reinaldo, me diga uma coisa. Hoje você tem um imóvel. É para a senhora essa pergunta, viu? Tá. Mas eu estou começando por ele. Você tem hoje um imóvel que, vamos supor, custa R$ 100.000. Aí você faz um consórcio de imóvel. Só que você quer trocar o seu imóvel para poder adiantar o processo de você ser contemplado com esse consórcio. Isso pode? Ele pegar o imóvel dele e te dar esse imóvel, tipo assim... Primeiro a gente tem que ver o seguinte, a gente está falando muito sobre automóvel, então... porque tem de casa também. Eu queria que ela vai falar sobre os tipos de consórcio. Pronto, né? Obrigado. Porque Você importante, é inteligente, né? Viu? Ô, rapaz, a gente estava conversando em off aqui, aí a logomarca dela, você vê que ali, ó, tem o carro e tem a chave. Essa chave significa casa ali, né? É um consórcio imobiliário que ela também trabalha. Mas quais são os tipos de consórcio? E eu acho que o Antônio está querendo trazer uma pergunta que eu também estava aqui na mente para trazer para você vai responder depois. Se é questão da transferência da carta. Ou posso usar a carta fazendo a aquisição, fazendo a compra. Eu tive muitos amigos que até hoje a gente conversa, ele fala assim, não, eu vou usar a carta para comprar algum outro bem. Eu estou com uma carta de moto, vou comprar um carro. Eu estou com uma carta de carro, vou dar entrada para comprar um imóvel. Então, eu acho que, não sei se isso é comum, se é possível, eu queria que você falasse sobre isso, mas antes você falasse sobre os tipos de consórcio. É um leque bem abrangente, porque o consórcio ele tem consórcio para tudo, gente. Eu gosto de sempre dizer, para tudo tem consórcio, certo? É uma modalidade de compra no mercado. Então tem consórcio para imóvel, para automóvel, para você adquirir, até para você fazer uma viagem, você pode entrar em um consórcio. Cirurgia, você falou, não foi? Cirurgia também, entendeu? Tem consórcio para tudo. Consórcio. Fazer a harmonização facial colocar... as cirurgias, né, plásticas. São valores, né, altos, né? Exato. Tem pessoas que já estão desenvolvendo. Eu acredito que, não sei, assim, no mercado que a gente trabalha, dificilmente não vai ter algo. Talvez você tem alguns leques, tipo cirurgia, a gente trabalha, mas não atende abrangentemente, porque, no geral, o pessoal ingessa muito assim, consórcio imóvel, automóvel, nem é. Você sabia que tem gente que faz consórcio, e a gente chama essa pessoa até de cotista, né? Porque eles fazem consórcio apenas para ficar vendendo essas cartas e faturar um dinheiro bom em cima.
E Sério? vende, né? Esse detalhe, eu já ouvi falar sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho uma carta de crédito, que eu paguei um consórcio, só que a carta de crédito que eu tenho, ela é menor do que o imóvel que eu quero adquirir. Sim. Como é que o consórcio pode me ajudar nisso? Teria alguma forma? Tem. Se não tiver, a gente faz um outro depois, um outro, e a gente conversa sobre esse assunto. Sempre eu vou voltar para essa mesma palavra. Consórcio é planejamento. Quando você quer adquirir um bem, você contratou um crédito, né? Porque quando você entra no consórcio, você está apenas contratando aquele crédito. Um exemplo, eu vou querer adquirir um bem e esse bem custa 200 mil, Eliane. No decorrer dos meses, você está ali trabalhando sua oferta de lance, ofertando seus lances, e no decorrer dos meses você pesquisa no mercado e vê que aquele bem que você quer já atualizou, já está em outro valor, e você quer comprar com a carta. Então, o que acontece? Você pode, antes dessa contemplação acontecer, pedir que a sua carta seja valorizada, mudar esse valor de crédito, mesmo estando no mesmo grupo. Muita administradora trabalha dessa forma. Ou, se você já estiver contemplado, aí não, porque a carta já congela naquele valor. Você não tem muito como mudar, né? Você Certo. pode complementar. Entendeu? Quer dizer que eu pego a carta de crédito de 100 mil, um exemplo, mas o imóvel custa 130 mil. Aí eu dou a carta de crédito e o restante, o consórcio pode me ajudar? Não. Se já tiver contemplado, não. Se Aí eu vou ter que fazer um acordo vai fora. fazer um complemento, Um complemento. no Você geral. paga não dinheiro, cartão de crédito, né? Tem administradora que você consegue fazer esse reajuste, mas são muito poucas. O que pode acontecer é, se você já sabe que o bem é 30 mil, sua carta é de 100, liga na central da administradora que o senhor está com consórcio ativo e pede para ela, eu posso aumentar meu crédito? Tá vendo que ela tem resposta para tudo? Importante. Eu quero aumentar meu certeza. crédito, eu contratei esse crédito de 100 mil, mas o bem que eu estou querendo comprar é 150. E aí, eles fazem toda uma matemática, para sua parcela vai atualizar, o seu crédito vai atualizar, mas enfim, você já fica dentro do que você está buscando. Isso, antes de contemplar, tem como se fazer sim. Pós-contemplação, você pode complementar. É isso. Então- O que ele está querendo saber é pós, né? Agora, hoje, É. então, o consórcio, atualmente o consórcio, hoje, é um bem que cada ser humano, se adquirir, ele só vai ter felicidade. Se ele souber buscar um consórcio sério, né? E principalmente, né, com a administradora séria, sim. É Eu por gosto de isso ver dessa que forma. quando foi permissível trazer, porque fica parecendo até que foi o Antônio que, não, Deus é que faz tudo, não é verdade? Verdade. Então, quando eu fui visitar vocês, foi com um propósito mesmo, para saber como era a estrutura, funcionava tudo, como era a receptividade de vocês. E por isso que está aqui. Porque tudo, quando se trata de valores, a gente tem que sempre pensar no outro. Não é só pensar na gente. Quando a gente pensa na gente, a gente esquece que a gente pode sentir a mesma dor do outro. Exatamente. De uma forma diferente, mas pode sentir. Então, quando eu fui visitar vocês, ou visitar a empresa da senhora, ou a empresa que a senhora atualmente está, tipo assim, eu disse assim, bom, eu preciso conhecer para depois da nossa conversa no YouTube, vai ficar lá 2 marcas, onde hoje a revista Baiana, ela tem já mais de 26 anos aqui nessa redondeza, Que massa. que a gente faz um trabalho. Então, eu trago empresas aqui que a gente precisa ter uma confiabilidade. Por quê? Porque eu estou divulgando, primeiramente, para os comerciantes locais. Tudo bem que o YouTube perde de vista, mas, antes de tudo, eu tenho um grupo de comerciantes. E hoje eu digo para vocês que estão assistindo, quando pensar em fazer um consórcio, é essa pessoa aqui, viu? Eu vou passar esse material para todos vocês, porque consórcio é coisa séria e é benefício. Antes de qualquer tipo de negócio, pense bem, procure aqui, porque essa daqui eu estou dando o espaço, porque eu já tenho as informações necessárias. Mas, continuando, hoje eu quero fazer um consórcio. Qual é a menor parcela, assim, hoje? Não estou dizendo que essa parcela, pessoal, vai ficar a vida toda, não, viu? Que isso aqui é YouTube. Isso vai ficar gravado, viu? Não precisa, então nem dizer parcela. Existe um valor mínimo que todos podem fazer um consórcio, sim ou não? Um valor mínimo. Pronto. Para a pessoa que ganha salário mínimo. Não precisa dizer valor, porque senão o pessoal pode pegar e dizer, não, mas você falou que era tanto, o pessoal entende tudo errado. Se for para você, depende muito do motivo que você está buscando um consórcio, né? Eu gosto de dizer sempre assim. Eu quero uma poupança, quero fazer uma poupança. Você quer fazer para ir pagando, ir pagando de forma, e... uma parcela que dê no orçamento, que você Isso. sabe que você vai conseguir pagar com facilidade. Hoje a gente tem
do automóvel, parcela reduzida, né? É uma parcela que a gente tem, você paga ali ela 50% mais em conta até a sua contemplação, a partir, se eu não me engano, de 509, se eu não me engano, mas eu posso ver, porque tem muita tabela. E tem a carta de automóvel também, do nosso consórcio nacional Volkswagen, direto de fábrica, que você paga sem juros, parcela reduzida também, você paga meia parcela até contemplação, num valor irrisório, gente. R$ 365 ao mês. Às vezes a gente gasta isso com tanta coisa tão banais. Faz o cálculo aí, 365 vezes 30, né, que é o mês. Você gasta isso num lanche. E às vezes... Se for para analisar, é verdade. Mas aí a pessoa fala, Eliana, eu consigo pagar essa parcela. Aí vai para uma outra realidade. É por isso que a gente faz muitas perguntas quando o cliente vem para a gente. A gente busca fazer essa consultoria para a gente entender qual é a realidade daquele cliente. Ah, peraí. Porque às vezes ele quer uma parcelinha de 330, mas essa parcela não vai atender uma consultoria, contemplação. É isso. É gestão de venda profissional. Tem uma consultoria. Gente, é chique, viu? Vai para onde? Vou para minha gestora. Exatamente. Oh, Deus. Porque tem gente que às vezes vem no atrativo da parcelinha. Mas a parcelinha, muitas das vezes, não vai resolver a situação dele. Não vai funcionar. Ele quer o carro para ontem, e aí? Aí ontem fica no ontem. Normalmente, os grupos que vai ter parcelinhas são aqueles grupos que a gente chama de grupos novos, grupos iniciais. São os grupos onde normalmente é investidor que está ali, que não tem muita pressa, que quer pagar uma parcela barata, que quer ir fazendo uso ali do lance da própria carta, o lance embutido, como a gente chama. Então, é atrativo para isso, né? Mas se você já tem ali, Eliane, eu quero ter meu carro daqui, ou minha casa daqui a 3 meses, um exemplo. Até me assustei, viu? E eu já tenho um X valor, não sei se isso é bom para lance, não sei qual é o grupo mais assertivo. Aí a gente vai fazer todo um estudo de grupo para essa pessoa, né? Ver qual é a administradora mais dentro da realidade dela que a gente pode estar colocando, né? A gente que trabalha com diversas. Então, é um trabalho que a gente faz diferenciado no mercado, porque não é só vender o consórcio, é dar todo um acompanhamento. Não é só tirar o pedido, né? Não é só tirar pedido, como uma grande maioria faz por aí. É você saber acompanhar aquele cliente. Às vezes nem o cliente entende ainda qual é a realidade dele. Muitas das vezes vem cliente assim, não, porque essa parcela tá boa para mim, mas eu só tenho X valor para lance. Às vezes o valor que ele está falando, se comparando ao grupo que ele quer tá, não é compatível com o lance que ele tem. E aí a gente tem que chamar esse cliente para uma realidade. Olha, a gente tem esse grupo, mas se o senhor, nesse outro grupo aqui, que a parcela talvez não pode te atender logo de imediato, o seu valor o lance que o senhor tem é bem mais favorecido para contemplar de forma, né? Exato. Você já vai entrar dentro de uma realidade. Então, tem uma série de fatorzinhos, assim, que é muito importante a pessoa buscar, pesquisar. Com certeza. Você vê que existe todo um cuidado com o consumidor. Nós estamos falando de uma empresa especializada no mercado, uma empresa que se preocupa não só em tirar um pedido, né, mas se preocupa com a venda num todo, né? A venda, ela tem que ser acompanhada. Eu vou falar em pós-venda, Antônio? Já. Então existe o pós-venda, que é aquele cuidado, aquele zelo que o consultor, que o vendedor tem com o consumidor, com o cliente. Então, isso evita vários problemas, né? Frustração, essas coisas que comprometem até o nosso dia a dia, né? Então, é melhor você fazer uma boa venda do que você tirar apenas um pedido. Exato. É preferível que você nem tire pedido, a pessoa está ali, tudo bem, e deixa ele, né? E tem uma coisa que é bem interessante e é a mentalidade que a gente forma lá no nosso escritório, né, no Prospera Bahia, pessoas que têm essa mentalidade de acompanhar, nós temos um excelente pós-venda também. Então, não é só fazer o consórcio, o cliente vai ter todos os canais digitais para acompanhar de perto o que ele está fazendo ali conosco. Mas, além disso, tem o fator da gente estar bem ali próximo, acompanhar, porque eu sei que consórcio é etapas. Você não pagou a parcela hoje, consórcio é etapa. Você tem a etapa de entrar no consórcio, de ativar uma cota. Pós-contemplação, você tem a etapa de estar podendo fazer a análise de crédito. Você tem a etapa do faturamento. Então, consórcios são etapas, né? E o consorciado, ele vai fazer um investimento a longo prazo. Então, tem que ter esse cuidado, de fato, né? Desde o início que o cliente começa até o final. Então, a gente tem esse cuidado. Do início, quando ele inicia ali com a gente, nos dando aquele voto de confiança, a gente prestar todo o acompanhamento, mês a mês ali com ele, mostrando o resultado de assembleia, mostrando como é que está o grupo, como é que está se comportando o grupo com relação aos lances que estão saindo. Ele tem esse estudo no aplicativo, a gente orienta como é que ele acompanha também pelo celular.
E o pós-venda, né? Apesar dele fazer tudo de forma digital, a gente também acompanha como está faturando o carro, qual é o documento que precisa emitir, como é que funciona essa questão da nota, tudo isso, né? Então, não é só a venda em si, fez um consórcio. Porque eu digo assim, a gente não ganha só um cliente, né? A gente ganha um amigo, eu digo assim, é um tempo tão longo que a gente passa ali, todo mês tendo aquele contato. Relacionamento, né? Relacionamento. Venda, assim, o processo de venda exige muito isso, né? A venda, aquele processo moderno de venda, né? Que você está ali acompanhando dia a dia e a pessoa acaba se familiarizando com você, né? Uhum. Então, não é um balcão de venda apenas, né? Estamos falando de uma venda profissional, né? Essa bancada aqui hoje eu tenho certeza que está ajudando muita gente, viu, Antônio? Já que você falou em venda, você falou muito em venda, eu quero agora que a senhora Eliane me venda um consórcio. A senhora me venderia um consórcio? Agora. Vamos aqui para um bate-papo da venda lá. do consórcio. Depois, quero que a senhora venha para Reinaldo. Pra Já Reinaldo. viu qual é a personalidade Reinaldo ele tem que fazer eu tô e ele me tem que seguir libertando ele tem que seguir até o final. É, né, Me Ronaldo? libertar nunca desse fiz. processo, viu, Antônio? Porque Eu assim, quero que ele tenha um êxito, assim, ó, não, com Até o Eliane eu fim. tive um diferencial. pronto. Uma experiência boa, né? Tá como vendo? dizer. Tá vendo? Então, pois não, senhora Eliane, eu sou o comprador. Poxa, eu quero fazer um consórcio, mas eu ganho pouco. Assim, como é que a gente faz para ter esse consórcio? E, olha, eu não sei se eu vou conseguir pagar tudo. Como é que a senhora me ajuda? Você está buscando um consórcio para adquirir qual bem, Antônio? Olha, eu pensei em pegar o dinheiro depois. Você quer, tipo, a nível poupança para pegar um dinheiro futuramente? Eu quero pegar o dinheiro, preciso do dinheiro. Ó, no geral, o consórcio, o interesse maior é que o senhor adquira um bem, seja ele um imóvel, um automóvel, entendeu? Entendi. É para que você possa estar pegando. Você pode sim, pode finalizar o grupo, finalização do grupo, pegar o valor em espécie, sim. Mas se daqui a 8 meses eu quiser pegar o dinheiro, eu posso? Você pode pegar, não é daqui a 8 meses, né? Quando você for contemplado, você pode... E se eu parar de pagar? Esse consumidor tá dando trabalho, meu vendedor aqui, viu? Você já viu como é que ele está? Se o senhor parar de pagar, como o consórcio é planejado, se for de acordo, assim, tá ali em comunicação com a gente, tem várias formas da gente poder contornar essa situação. Eliane, eu tenho que falar, Eliane, estou tendo um imprevisto, eu vou atrasar em 1, 2 parcelas. Acontece. E eu sei que se você é só um pagante, talvez o consórcio não seja uma prioridade, tem coisas um pouco acima disso, né? Mas o interessante é que, se você está ali mantendo contato com a gente, com a central, Eliane, vou atrasar essa parcela esse mês, eu vou tive um imprevisto aqui, como é que funciona? E a gente tem como, de repente, pegar aquela parcela do mês ali, diluir nas próximas, você está entendendo? Para que você não venha cancelar e ficar com aquele valor já investido ali parado, esperando um sorteio ou a finalização do grupo. Então, tem outras formas da gente contornar a situação. O legal é que você não pare. A gente sempre diz isso, né? O legal é que você não pare, que você persevere ali. Se a parcela fugiu do orçamento, diminui o crédito, muda, entendeu? Faz uma forma de que você diminua a parcela. Tem várias formas de você, para não chegar nesse ponto de vou cancelar, que é o que a maioria faz, né? Às vezes tem outras formas de a gente solucionar isso sem precisar cancelar. Gostei da explicação dela, tá vendo? Você já veio dizer que era difícil. Ela contornou a situação. Para lidar com esses consumidores assim, tem que... Ela já contornou a situação e já me deixou mais tranquilo. Aí eu já vou pensar 2 vezes em atrasar a parcela. Digo, não, só o fato dela ter falado comigo com uma certa dinâmica, me orientando, poxa, eu tenho que arranjar dinheiro para pagar essa parcela, não vou atrasar, não. Agora vou atrasar tudo. Você vê como é importante você ter uma assessoria, uma consultoria. Né? É verdade. Isso muda tudo. Excelência, você ter um relacionamento ali. E tem pessoas que são realmente igual a Antônio, viu? Tem consumidores que vai ficar ali, ó, sem saber o que fazer, vai ficar ligando o tempo inteiro. E se eu posso falar um segredo? Eu gosto quando o cliente é assim. Sério? Não fala isso, está no YouTube. Porque quando ele é assim, a gente consegue acompanhar de perto. Certo. Quando o cliente... tem clientes meus que também, assim, eles são bem digitalizados lá e faz tudo. E Eliane, eu consegui fazer aquilo. Você foi contemplado. Às vezes eu só recebo a notificação que ele foi contemplado. Nem me falou nada, sabe? Mas quando o cliente é assim, você vê mesmo assim que ele está ali empenhado a não desistir. Tem gente que desiste. E aí tem aquela coisa, não vou falar com ela, vou deixar cancelar aí, sabe? Eu sei como é. Eu sei, entendo. Aí, ignora, né? O vendedor, deixa de lado. E aí a gente às vezes não tem nem como ajudar nesse quesito, né? Então tem que ser recíproco aqui, né? Então você que está no
nos assistindo aí, sejam recíprocos com seus vendedores. Isso. Assim como eles cuidam de vocês, vocês precisam dar atenção a eles. Tá? Exatamente. Muito Falou? importante. Isso é verdade. Pronto. Eu quero aqui agradecer ao Reinaldo. Passa rápido, né? Puxa. Já acabou? Tá vendo? Meu Deus, Ô, Henrique, E eu você tava tá vendo nervosa. aí? Ela tava nervosa, tá vendo? Eu posso mandar alô especial, né? Não, você pode falar o que você quiser, fique à vontade. Pronto. Dá tempo para fazer tudo isso. Por isso que pessoal, talvez a gente tenha falado tudo sobre consórcio ainda. É um Faltou leque algumas de coisas. coisas. É um leque de coisas. Eu vou convidar essa pessoa de novo para vir aqui em outro momento, pode ter certeza disso. E as perguntas que vocês têm dúvida, passe para a gente através do YouTube, deixe lá, que eu vou pegar essas perguntas todas, mandar para ela e vou fazer de tudo para conectar vocês com ela. Aliás, o número de telefone dela, ela vai estar passando também aqui agora. E a palavra é sua. Tá vendo? Ela ainda quer falar, tá vendo? Uma pessoa que não queria falar muito quer. Tem que aproveitar. Eu né, quero mano? mandar aqui um alô especial para Certo. o nosso escritório Prospera Bahia, né? A gente tem lá Que uma maravilha. equipe, um time de vendas assim muito bem qualificado para atender, né? E prestar essa consultoria diferenciada no mercado, fazer o consórcio de maneira clara e te acompanhar de maneira clara, sem promessas, né? Sem falsas promessas, como a gente ouve por aí, mas de uma Isso. forma que você se sinta seguro, né? De estar adquirindo o seu bem através do consórcio com a gente. Então, quero mandar um alô todo especial para o nosso escritório Prospera Bahia, né? Os nossos CEO de lá, né? Geisa e Everson, e a toda a galera que realmente faz um trabalho diferenciado no mercado. Que bom. O Calma. número de contato dela, O número de o contato. Instagram. Instagram. Tem o Instagram, sim, Eliane Consórcio 12, né? Hum. E tem o Instagram da Prospera Bahia, tem lá também que vocês podem seguir. Vou seguir Acompanha- vocês lá, viu? Acompanhar lá o nosso dia a dia, como é que a gente trabalha com nossas consultorias. Meu telefone para atendimento também é o 719-9274-8332. A senhora repete, por favor. 719-9274-8332. Aí, pessoal, você já tem uma pessoa de excelência para poder fazer um trabalho com vocês, ok? E eu quero presenteá-la aqui Meu Olha aí. Deus, que chique. da Central Variedade. Ó, nos deram aqui umas canecas. São bonitas, pessoal. Essa daqui é da senhora Eliane, viu? Essa daqui Essa- é de Ah, meu Antônio. Central Variedade. Essa eu tô te devendo uma. Essa essa daí é- eu vou deixar para Henrique, que eu já tinha Henrique. falado E para é ele. já no clima de você botar o É, quentão São aqui, João né? aqui, ó. São João. A sua eu te trago amanhã, como sem falta. Qual é a empresa, Antônio? Aqui? Central Variedade. Central Variedades. Fica ali Legal. ao lado da Madeireira Brotas, ali já na saída, um lojão. Aí tem essas canecas assim Procura lá, maravilhosas viu? lá. Procura lá. Central Variedade. Suas palavras benéficas, não finais, benéficas. Eu estou aqui para Sua empresa- agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez no podcast Revista Baiana. Um prazer imenso estar aqui com a nossa amiga Eliane, o meu amigo Obrigada, Antônio, backstage ali Henrique e André também ali pegando os registros aqui. E foi um bate-papo muito produtivo, né? Fui muito feliz aqui nessa tarde. Eu quero também deixar minhas redes sociais para que a galera me siga. Fique à vontade. Você pode chegar lá no Instagram, rei.carmo, rei com Y, rei.carmo, e seguir lá e me acompanhar. São coisas que eu coloco lá no meu dia a dia, a palavra de edificação. E também a rede social da minha empresa, a Salvador Artes, que também faz parte do hall de apoio aí aqui. é delícia de pão. Não, Tem aí agora. dois salgados Valeu, maravilhosos. Henrique. Pronto. Olha lá, Salvador Artes Oficial. Pronto. @ Salvador Artes Oficial. E o WhatsApp é 719-9227-5060. Pronto. Valeu, Antônio. Agora eu vou voltar aqui para a senhora Eliane. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Aqui é uma equipe, todo mundo aqui é... Tá todo mundo de Do bem. parabéns, viu? Eu quero que Deus abençoe a sua caminhada a partir de hoje. E que Obrigada. tudo que a senhora pôr as mãos, que Deus assim abençoe. Amém. Tá certo? E Pessoal- a gente está à disposição, viu, gente? Para qualquer dúvida, estamos de portas Maravilha. abertas. A senhora está convidada para o nosso café, que vai ser agora. Vai estar convidada para tudo que nós fizermos. Vamos Que dia estar vai ser o café, fazendo- Antônio? Olha, não tenho data, mas já tem um espaço que eu já publiquei lá, o espaço onde é. Será ou final de julho ou comecinho de agosto. De agosto. Que vai ser o nosso café. Porque eu quero que esses empresários se conectem. Cada um com o Importante. outro, converse, vai ter a mesa de cada um. Network, O network é muito muito bom. bom. muito importante. Aí cada um leva seu produto que vende, bota na mesa, bate papo com um, bate papo com o outro, se conhecer. Nós temos que nos unir
para poder fazer uma excelência dentro do que a gente já está fazendo, correto? Com certeza, importante. Então, obrigado a você, senhora Helene, obrigado, Reinaldo, por estar aqui, por aceitar o convite. Obrigado, André. Gratidão no meu coração. Você está falando que é agachado, rapaz? Pega ele aqui na câmera, aqui embaixo. Ó. Henrique, valeu também, Henrique, essa operação aí. Que Deus abençoe também você, sua filhinha que nasceu agora. E obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Salvador, um abraço. Brasil. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.